Euclides da Cunha nasceu a 20 de janeiro de 1866 em Santa Rita do Rio Negro, na Fazenda Saudade, no município de Cantagalo, então província do Rio de Janeiro. Ainda muito pequeno, perdeu a mãe e foi residir em Teresópolis e depois morar com os avós paternos na Bahia. Em 1879, volta para o Rio de Janeiro e vai viver sob os cuidados do seu tio paterno, Antônio Pimenta da Costa, residindo no Largo da Carioca e depois em Santa Teresa. Entre os anos de 1879 e 1884, frequenta os colégios Anglo-Americano, Vitório da Costa e Menezes Vieira, onde faz seus estudos preparatórios. Estuda ainda no Colégio Aquino e publica seus primeiros artigos em O Democrata, pequeno jornal de colegiais. Tinha 17 para 18 anos. Deixa desse período pequeno caderno de poesias intitulado Ondas. Em 1886, ingressa na Escola Militar, que fica na Praia Vermelha, na Urca. 2 anos depois, em 1888, há o célebre episódio de indisciplina frente ao ministro da Guerra, Tomás Coelho. Euclides havia combinado com os colegas de farda uma manifestação de repúdio ao regime monarquista. Foi o único a jogar sua arma ao chão, fato que levou a ser excluído da escola militar e do exército. Em 1888, viaja para São Paulo. Escreve artigos para A Província de São Paulo, jornal que depois mudaria o nome para o Estado de São Paulo, e onde publicaria suas reportagens sobre Canudos. Em janeiro de 1889, volta ao Rio de Janeiro e presta exames na Escola Politécnica. Passa a escrever no jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Em novembro de 1889, após a proclamação da República, é reintegrado ao Exército e ingressará em seguida na Escola Superior de Guerra. Em setembro do ano seguinte, se casa com Ana Emília Solon Ribeiro, filha de seu amigo, o general Frederico Solon Sampaio Ribeiro. Entre 1893 e 1896, trabalha como engenheiro para o Exército em Minas Gerais e depois em São Paulo. Em 1897, publica o primeiro artigo sobre Canudos no jornal O Estado de São Paulo. O artigo leva o título de A Nossa Vendéia, e nele Euclides traça um paralelo entre a resistência de Canudos e a de um levante monarquista ocorrido na França, e retratado por um de seus mais estimados escritores, Victor Hugo. Em 4 de agosto de 1897, parte para a Bahia para vivenciar a Guerra de Canudos, que retrataria em sua obra mais famosa, Os Sertões. Chega a Canudos no dia 16 de setembro e regressa de lá para Salvador no dia 8 de outubro. Euclides fica, portanto, pouco tempo em Canudos, mas como veremos adiante em trechos da narrativa de seu livro, extrai muito do que vivenciou. Em 1899, vai para São José do Rio Pardo, onde escreve grande parte de Os Sertões. Dentro de um pequeno barraco de zinco e sentado em uma mesa rústica, redigia as laudas de seu livro. Em 1902, no dia 3 de dezembro, publica Os Sertões, e segundo o crítico e intelectual Silvio Romero, tendo dormido obscuro, acordou célebre. Em 1903, entra para a Academia Brasileira de Letras, em época em que ali pontificava Machado de Assis. Durante o ano de 1904, viaja para a Amazônia como membro da Comissão de Reconhecimento do Alto Purus e estabelecimento da divisa do Brasil com o Peru. Em julho de 1909, ingressa por concurso de prova escrita e oral na Cátedra de Lógica do Colégio Pedro II. As provas foram transcritas e publicadas. Euclides ficou em segundo lugar e o filósofo Farias Brito com o primeiro. Coube ao governador Nilo Peçanha a escolha de Euclides para ministrar a disciplina. Em 15 de agosto de 1909, menos de um mês depois de nomeado, Euclides da Cunha morreu alvejado pelo amante de sua mulher. O ano de 2009 marca, portanto, o centenário de morte do grande escritor, que morreu ainda novo, aos 42 anos de idade, ceifando uma promissora carreira como homem das letras.
Os Sertões, Campanha de Canudos, é o livro mais importante deixado por Euclides da Cunha. A obra se divide em 3 partes. Na primeira delas, intitulada A Terra, Euclides descreve as características da paisagem do território brasileiro. Se ocupa especificamente do sertão baiano, assunto central de sua obra. Na segunda parte, intitulada O Homem, trata de assinalar os vários traços que mostram a mistura de tipos que marcam o homem brasileiro. Descreve também a pessoa de Antônio Conselheiro, personagem central da saga que será narrada logo em seguida na terceira e última parte do livro. Intitulada A Luta, a terceira parte é também o segmento mais longo. Nela, Euclides da Cunha conta como se desenrolou a luta do Exército Brasileiro contra os habitantes de Canudos. O escritor viajou a Canudos na condição de jornalista do jornal O Estado de São Paulo, acompanhado da 4ª expedição enviada pelo Exército Brasileiro e a única a derrotar a resistência dos seguidores de Antônio Conselheiro. Sobre o episódio da guerra, Euclides comentaria alguns anos depois no começo do livro, abre aspas, aquela campanha lembra um refluxo ao passado, e foi na significação integral da palavra um crime. Denunciemo-lo. Fecha aspas. Os Sertões, Campanhas de Canudos de Euclides da Cunha, segmento da primeira parte do livro intitulada A Terra, trecho sob o título de Higrômetros Singulares. Percorrendo certa vez, nos fins de setembro, as cercanias de Canudos, fugindo da monotonia de um canhoneio frouxo de tiros espaçados e soturnos, encontramos, no descer de uma encosta, anfiteatro irregular, onde as colinas se dispunham circulando o vale único. Pequenos arbustos e coseiros virentes, viçando em tufos intermeados de palmatórias de flores rutilantes, davam ao lugar a aparência exata de algum velho jardim em abandono. Ao lado, uma árvore única, uma quixabeira alta, sobranceando a vegetação franzina. O sol poente desatava, longa a sua sombra pelo chão e, protegido por ela, braços largamente abertos, face volvida para os céus, um soldado descansava. Descansava, havia 3 meses. Morrera no assalto de 18 de julho. A coronha da maniche estrondada, o cinturão e o boné jogados a uma banda, e a farda em tiras, diziam que sucumbira em luta corpo a corpo com o adversário possante. Caíra certo, derreando-se a violenta pancada que lhe sulcara a fronte, manchada de uma escara preta. E ao enterrar-se dias depois os mortos, não fora percebido. Não compartira por isto a vala comum de menos de um côvado de fundo em que eram jogados, formando pela última vez juntos os companheiros abatidos na batalha. O destino que o removera do lar desprotegido fizera-lhe afinal uma concessão, livrara-o da promiscuidade lúgubre de um fosso repugnante, e deixara-o ali há 3 meses, braços largamente abertos, rosto voltado para os céus, para os sóis ardentes, para os luares claros, para as estrelas fulgurantes. Os Sertões, Campanha de Canudos de Euclides da Cunha, segmento da segunda parte do livro intitulada O Homem, trecho sob o título de Como se faz um monstro. E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até os ombros, barba inculta e longa, face escaveirada, olhar fulgurante, monstruoso, dentro de um hábito azul de brim americano, abordoado ao clássico bastão em que se apoia o passo tardo dos peregrinos. É desconhecida sua existência durante tão largo período. Um velho caboclo, preso em Canudos, nos últimos dias da campanha, disse-me algo a respeito, mas vagamente, sem precisar datas, sem pormenores característicos. Conhecera-o nos sertões de Pernambuco 1 ou 2 anos depois da partida do Crato. Das palavras desta testemunha, concluí que Antônio Maciel, ainda moço, já impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos.
Aparecia por aqueles lugares sem destino fixo, errante. Nada referia sobre o passado, praticava em frases breves e raros monossílabos. Andava sem rumo certo, de um pouso para outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando-se mal e, ocasionalmente, dormindo ao relento à beira dos caminhos, numa penitência demorada e rude. Tornou-se logo alguma coisa de fantástico ou mal-assombrado para aquela gente simples. Ao oberar-se das rancharias, dos tropeiros, aquele velho singular, de pouco mais de 30 anos, fazia que cessassem os improvisos e as violas festivas. Peregrinações e martírios. Dos sertões do Pernambuco passou aos de Sergipe, aparecendo na cidade de Itabaiana em 1874. Ali chegou, como em toda parte, desconhecido e suspeito, impressionando pelos trajes esquisitos: camisolão azul, sem cintura, chapéu de abas largas, derrubadas e sandálias. Às costas um surrão de couro em que trazia papel, pena e tinta, a missão abreviada e as horas marianas. Vivia de esmolas, das quais recusava qualquer excesso, pedindo apenas o sustento de cada dia. Procurava os esposos solitários, não aceitavam leito algum, além de uma tábua nua e, na falta desta, o chão duro. Assim pervargou largo tempo, até aparecer nos sertões, ao norte da Bahia. Ia-lhe crescendo o prestígio. Já não seguia só. Encalçavam-no na rota desnorteada os primeiros fiéis. Não os chamara. Chegavam-lhe espontâneos, felizes por atravessarem com ele os mesmos dias de provações e misérias. Eram, no geral, gente ínfima e suspeita, avessa ao trabalho, farândola de vencidos da vida, vezada a mândria e a rapina. Um dos adeptos carregava o templo único, então, da religião minúscula e nascente um oratório tosco, de cedro, encerrando a imagem de Cristo. Os Sertões, Campanha de Canudos, de Euclides da Cunha, segmento da terceira parte do livro, intitulada A Luta. Notas de um diário. Nesse dia, translademos, sem lhes alterar uma linha, as últimas notas de um diário, escritas à medida que se desenrolavam os acontecimentos. Chegam a uma hora, em grande número, novos prisioneiros, sintoma claro de enfraquecimento entre os rebeldes. Eram esperados. Agitara-se pouco depois do meio-dia uma bandeira branca no centro dos últimos casebres e os ataques cessaram imediatamente do nosso lado. Rendiam-se, afinal. Entretanto, não soaram os clarins. Um grande silêncio avassalou as linhas e o acampamento. A bandeira, um trapo nervosamente agitado, desapareceu. E logo depois, 2 sertanejos, saindo de um atravancamento impenetrável, se apresentaram ao comandante de um dos batalhões. Foram para logo conduzidos à presença do comandante em chefe, na comissão de engenharia. Antônio o Beatinho. Um deles era Antônio, o Beatinho, acólito e auxiliar do conselheiro, mulato claro e alto, excessivamente pálido e magro, ereto o busto adelgaçado, levantava com altivez de resignado a fronte, a barba rala e curta emoldurava-lhe o rosto pequeno animado de olhos inteligentes e límpidos. Vestia camisa de azulão e, a exemplo do chefe da Grey, arrimava-se a um bordão a que se estiava, andando. Veio com outro companheiro entre algumas praças, seguido de um séquito de curiosos. Ao chegar à presença do general, tirou tranquilamente o gorro azul, de listras e bordas brancas, de linho, e quedou, correto, esperando a primeira palavra do triunfador. Não foi perdida uma sílaba única do diálogo prontamente travado. Quem é você? Saiba, seu doutor-general, que sou Antônio Beato, e eu mesmo vim por meu pé me entregar, porque a gente não tem mais opinião e não aguenta mais.
e rodava lentamente o gorro nas mãos, lançando sobre circunstantes um olhar sereno. Bem, e o conselheiro? O nosso bom conselheiro está no céu. Morte de conselheiro. Explicou então que aquele, agravando-se antigo ferimento, que recebera de um estilhaço de granada, atingindo-o quando em certa ocasião passava da igreja para o santuário. Morrera a 22 de setembro, de uma desinteria, uma caminheira. Expressão horrendamente cômica que pôs repentinamente um burburinho de risos irreprimidos naquele lance doloroso e grave. O beato não os percebeu. Fingiu, talvez, não os perceber. Quedou imóvel, face impenetrável e tranquila, de frecha sobre o general. Olhara um tempo humilde e firme. O diálogo prosseguiu. E os homens não estão dispostos a se entregarem? Batalhei com uma porção deles para virem, e não vieram porque há um bando lá que não querem. São de muita opinião, mas não aguentam mais. Quase tudo mete a cabeça no chão de necessidade. Quase tudo está seco de sede. E não podes trazê-los? Posso não, eles estavam em tempo de me atirar quando saí. Já viu quanta gente aí está toda bem armada e bem disposta? Eu fiquei espantado. A resposta foi sincera, ou admiravelmente calculada. O rosto do altareiro desmanchou-se numa expressão incisiva e rápida, de espanto. Pois bem, a sua gente não pode resistir, nem fugir. Volte para lá e diga aos homens que se entreguem. Não morrerão. Garanto-lhes a vida. Serão entregues ao governo da República. Diga-lhes que o governo da República é bom para todos os brasileiros. Que se entreguem, mas sem condições. Não aceito a mais pequena condição. O beatinho, porém, recusava-se obstinado à missão. Temia os próprios companheiros. Apresentava as melhores razões para não ir. Nessa ocasião, interveio o outro prisioneiro, que até então permanecera mudo. Viu-se pela primeira vez um jagunço bem nutrido e destacando-se do tipo uniforme dos sertanejos. Chamava-se Bernabé José de Carvalho e era um chefe de segunda linha. Tinha o tipo Flamengo, lembrando talvez, o que não é exagerada conjectura, a ascendência de holandeses que tão largos anos por aqueles territórios do norte trataram com o indígena. Brilhavam-lhe varonis os olhos azuis e grandes. O cabelo alourado revestia-lhe basto, a cabeça chata e enérgica. Apresentou logo como credencial o mostrar-se de uma linhagem superior. Não era um matuto largado. Era casado com uma sobrinha do capitão Pedro Celeste, de bom conselho. Depois contraveio num desgarre desabusado, insistindo com o beatinho recalcitrante. Vamos, homem, vamos embora. Eu falo uma fala com eles. Deixe tudo comigo. Vamos. Os Sertões, Campanha de Canudos, de Euclides da Cunha. Segmento da terceira parte do livro intitulada A Luta. Trecho sob o título de Canudos não se rendeu. Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos a tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Vimos como quem vinga uma montanha altíssima. No alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem. Ademais, não desafiaria a incredulidade do futuro a narrativa de pormenores em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçadas aos filhos pequeninos.
E de que modo comentaríamos, com a só fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã de 3, os prisioneiros válidos colhidos na véspera, e entre eles aquele Antônio Beatinho, que se nos entregara confiante, e a quem devemos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história. Caiu o arraial às 5. No dia 6 acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas, 5.200, cuidadosamente contadas. Fim de Os Sertões, Campanha de Canudos, de Euclides da Cunha. Página vazia. Poema escrito por Euclides da Cunha, logo em seguida, à volta de Canudos, em folha cedida pela médica Francisca Prager-Frois. Quem volta da região assustadora, de onde eu venho, revendo indanamente muitas cenas do drama comovente, da guerra despiadada e aterradora. Certo, não pode ter uma sonora estrofe, ou canto, ou ditiramba ardente, que possa figurar dignamente em vosso álbum gentil, minha senhora. E quando, com fidalga gentileza, cedeste-me esta página, a dobreza da vossa alma iludiu-vos, não previstes. Que quem mais tarde nessa folha lesse perguntaria que autor é esse de uns versos tão mal feitos e tão tristes. Euclides da Cunha, Bahia, 14 de outubro de 1897. E agora toda noite quando deita, boa noite, querida. Porque fala pra mãe que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Porque fala pra mãe. A mãe diz que eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Fala pra mãe. A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. E eu digo que fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura.